Paraty é o meu peixe é Paraty, Paraty é uma cachaça, minha cachaça é Paraty. Com relação ao caminho do ouro, podemos vislumbrar através de um brasão dourado a coroa portuguesa, os caminhos da serra, os tropeiros e a caravela que representam o Porto do Caminho do Ouro, traduzindo a importância estratégica de Paraty frente ao processo pioneiro de colonização do território brasileiro. Em especial, as rotas terrestres e marítimas que também difundiram a cachaça de Paraty. Boa noite a todos. A live fantástica aqui do jornal Folha do Litoral, Costa Verde, Resistência, né? Comandada aí pelo Domingos de Oliveira. Bem, pessoal, para mim é uma honra ter vocês aqui no canal Litoral, completando 25 anos de jornalismo proativo, multicultural e socioambiental. A Lia fez um documentário na época, junto com o João Bi, o Amaury, o Centro de Excursionistas, né? Este documentário, esse audiovisual, conseguiu, junto com a Auxiliadora, o recurso para implementar o projeto do Caminho do Ouro. O Sebrae Nacional aprovou esse recurso para a gente revitalizar justamente esse trecho do século XVII, XVIII, XIX do Caminho do Ouro. E foi no dia 25 de julho de 2003 que a gente conseguiu colocar aquele marco do Caminho do Ouro lá nos Penhas. Essa parte vai ficar para o João Bi e o Amaury, né, explicar sobre essa história do Caminho do Ouro. Esse aqui foi um momento histórico onde a nossa querida Auxiliadora, juntamente com o Fórum Delis Agenda 21, apresentou para toda a comunidade os projetos do agroecoturismo, da cachaça e do Caminho do Ouro. E foi nesse evento justamente que teve a participação da maioria de vocês que estão aqui, a Nena, a Lia, o João Bi, o Amaury, né, e outros colegas, que foi realmente aprovado o projeto de revitalização do Caminho do Ouro de Paraty. Nós entregamos esse projeto para o gerente regional do Sebrae, que era o Ricardo Raed, e ele devolveu falando que esse era um projeto do Fórum Delis Agenda 21 de Paraty, juntamente com o projeto da cachaça, de melhoria da cachaça, do agroecoturismo. Esse Fórum Delis Agenda 21, que hoje é Agenda, né, 21, foi muito importante para colocar o nosso município nessa rota de um turismo mais sustentável e mais eficiente. O projeto depois serviu como base para o dossiê, né, de 2008, né, que foi apresentado, né, como Caminho do Ouro e sua paisagem, que grande parte talvez desse novo dossiê, do novo projeto, né, que foi agora contemplado como patrimônio mundial, tem grande parte desse estudo que foi feito em 2008. Esse outro aqui era o nosso sonho de transformar o Caminho do Ouro, né, fazer uma moeda, né, a moeda municipal, né, porque com certeza nós vamos precisar até de retomar esse projeto em função do que está acontecendo no mundo, das economias. Os municípios vão cada vez mais precisar ser cidade-estado, quer dizer, gerirem os seus próprios recursos, criarem a sua própria moeda, a moeda local. Aqui está o centro de exposição do Caminho do Ouro, né, que está praticamente desativado, e a gente precisa retomar esse projeto, né, porque, por incrível que pareça, nós tivemos 3 projetos, que foi lá o sítio ecológico do Marco Riba, que foi fechado por questões ambientais, a Trilha na História, né, que esse projeto que foi desenvolvido, né, aqui pela Associação de Guias, né, e a gente precisa retomar esses projetos, eles são fundamentais. A Mina Estrada Real também te perdeu esse grande projeto que tínhamos aqui e que servia como um grande atrativo para o município. Essa figura aqui é muito importante porque ele é seu Américo, né, ele cuida do Caminho de Ouro, mesmo sem recursos, porque ele gosta dessa história, ele faz parte dessa história. Já é um personagem do próprio Caminho do Ouro, né? Inclusive o Núcleo de Mídia fez um vídeo muito bacana sobre a história dele em relação ao Caminho do Ouro. Vale a pena a gente conferir. Olha que maravilha isso aí, né? Nós temos esse patrimônio, né, entre tantos, mas que precisamos retomar e revitalizar esse Caminho do Ouro.
Esse momento aqui é interessante porque a Estrada Real queria que fosse tudo Estrada Real e a gente não. Aqui é o caminho do ouro. Aí depois de muita gente debater isso, acabou aceitando, né? E nós fizemos um convênio junto com eles para a colocação desses marcos, né? Aí em toda a trajetória do caminho do ouro, né? Outro momento interessante foi a assinatura do convênio, né, com o ex-prefeito Zezé, mas um outro fato importante também é que o então prefeito Cazé, né, atendendo a nossa solicitação, tombou todo o trajeto do Caminho do Ouro, né, fez um tombamento municipal, quer dizer, isso hoje nos dá essa condição de manter esse parque, né, parque municipal do Caminho do Ouro, sem interferir nas questões ambientais. Nesse momento aqui foi um encontro que nós fizemos, né, de inauguração desses marcos daí do Caminho do Ouro, com as placas todas, né, bem identificadas, que infelizmente estão sendo roubados, inclusive alguns desses marcos até sumiram, né? Então a gente precisa também retomar essa sinalização do Caminho do Ouro. Isso aqui foi o registro que nós fizemos, né? Foi o registro que nós fizemos, né, de colocação desses marcos, e é bom destacar aqui que foi muito importante aqui a participação do Armando França na retomada desse projeto e na realização desse projeto, né? Ana, brilhante a sua memória, incrível o Jornal Folha do Litoral, como faz o resgate das ações, né, que aconteceram no âmbito do Fórum Delis, né, ao longo desses anos. Mas eu quero começar pelo Jumbi, porque ele tem um histórico também nessa questão do paratiense que vai em busca dos seus espaços, né, reconhecer os seus espaços, e o Jumbi fazendo as caminhadas do centro excursionista aí ao longo do começo dos anos 70, não foi? Ou 80? Conta pra gente, Jumbi, como foi essa história de construir o centro excursionista e ir em busca de descobrir esses locais que estavam esquecidos da memória do paratiense. Então, Lia, o centro sionista foi uma ideia que nós tivemos de levar o paratiense para conhecer Paraty. E até hoje acontece muito isso. Tem muita gente que é nascida em Paraty e não conhece Paraty. Então, a nossa ideia era pegar o pessoal de Paraty e levar para conhecer as comunidades. Como tinha gente que nasceu aqui no centro histórico e não conhecia, por exemplo, a Praia do Sono. Outro morava aqui e não conhecia o Mamaguá. Tem muita gente que a primeira ideia de ser sionista era essa, levar o paratiense para conhecer Paraty. E com essa ideia, com as nossas caminhadas que fomos fazendo, nós fomos vendo algumas coisas, e uma das coisas que mais interessou a gente foi exatamente o Caminho do Ouro. Nós fizemos a primeira caminhada lá, passamos por lá, estava realmente tudo abandonado, mas nós abrimos, não existia ninguém morando naquela região, e a nossa ideia, desde esse início do centro turista, foi: um dia nós vamos revitalizar esse caminho. Isso aqui não pode ficar perdido do jeito que está. E foi passando o tempo, até que chegou a oportunidade de a gente fazer esse projeto, de escrever o projeto, para a gente revitalizar. Um dia nós vamos. Aí contamos muito com o apoio da falecida Maria Auxiliadora, que nos ajudou muito, e acampou, também acampou isso. Aí veio o primeiro curso de guias de Paraty, nós participamos do curso de guias, e dentro do curso de guias, nós pudemos, enfim, apresentar um projeto melhor, né, mais bem elaborado, e partimos, então, para a construção do projeto que foi financiado, como bem o Domingos falou, o Sebrae Nacional acampou, né? E nós tocamos o projeto, conseguimos revitalizar o projeto. Infelizmente, hoje, a forma que ele está lá está totalmente abandonado, digamos assim. Revitalizamos um centro de visitantes, está muito legal, inclusive com peças arqueológicas encontradas durante
E nós, o projeto, eram expostas lá. Infelizmente, hoje essas peças, não tenho nem ideia onde elas estão. Nós entregamos tudo isso, foi entregue. Quando terminou o projeto, nós entregamos para o IFAM. Inclusive, todas as peças que foram encontradas estão na guarda do IFAM. Mas o projeto foi muito bom, todo mundo trabalhou, paratiense, a maioria do pessoal que trabalhou era paratiense. Enquanto isso, né, o Amaury Barbosa também estava dentro desse cenário, né? Amaury, conta como é que foi para você assim acompanhar, qual foi a sua participação dentro desse processo da redescoberta do Caminho do Ouro. Essa homenagem que nós estamos fazendo já algumas lives aí para Maria Auxiliadora, porque realmente ela foi uma pessoa que, além de todo o carinho e o carisma que ela tinha por todos nós, por nunca deixar-nos cair, ela sempre tinha uma palavra para nos tocar para frente, incentivar. Verdade. A Agenda 21 e o Fórum Delis também foram incondicionais nessa história que a gente está tentando contar um pouquinho antes. Mas essa reunião que o Domingos se referiu, lá no Silo Cultural, ela aconteceu em função dessa ideia que o João B. acabou de nos contar aí, desse grupo excursionista, que tinham esse ideal, que eles eram idealistas, realmente, a gente nunca teve a ajuda de ninguém. Era no peito, né, João? De abrir essa história de Paraty. Temos um caminho, mas que caminho é esse? Que importância tem esse caminho? Então, nessa época, nós tínhamos terminado o curso de guia de turismo. João B., Auxiliadora, Cibele, Og, Regina, enfim, era um grupo, nós éramos, acho que 60, 50, uma coisa assim. Poucos continuaram como guia, né, João? E nós tínhamos uma ligação muito forte com o Sindicato de Guias do Estado do Rio de Janeiro. Não criamos de início uma associação, porque a gente não tinha essa estrutura. Então, criamos uma subseção da Secretaria do Grupo do Rio de Janeiro. Então, nós éramos uma subseção da regional, né, do Rio de Janeiro, aqui em Paraty. Eu fui eleito o primeiro presidente. E já esse contato grande que eu tenho com o João, com a Mariana, com o Zé Pital, enfim, o Paulinho, pessoas que pertenciam ao grupo, a gente resolveu abrir, obviamente apoiados pela Agenda 21 Fórum Delis, essa discussão lá no Silo Cultural, que nasceu essa ideia dos caminhos, né, desse projeto. Ele foi, e quando fizemos, aliás, temos que realçar também o trabalho do Marcos Ribas, lá no Sítio Ecológico, como o Domingos falou, que foi também um projeto muito maravilhoso. Nós tínhamos a Escola no Caminho do Ouro, que foi super legal. As escolas iam para lá, tinham todo um trabalho, eles tinham uma moeda que eles disputavam, era pataca, era uma coisa assim criada principalmente pelo Marcos, pela Raquel Ribas, né? Uma pessoa que a gente tem muita saudade também. Teve uma influência muito grande nesse trabalho e essa preocupação de divulgar não só para fora, mas, como o João diz, pro paratiense. E nós, né, Nena, enquanto educadores, nós pensamos na criança, né? Tem que começar lá por baixo mesmo. Eu me lembro, Nena, diretora do CIEP comigo, que naquela época nem se falava educação ambiental, e nós já tínhamos um mural imenso do jubileu, não sei se você lembra, Seja Maduro, preserve o verde. E nós já tínhamos essa ideia, passávamos para as crianças, tinha uma horta coletiva dos alunos, que eles levavam verduras para casa. Foi um trabalho, agradeço muito a Nena, que é incentivadora disso. Eu era diretora, ela era adjunta, mas ela pegava lá com a molecada mesmo, né? Ela sempre teve esse ideal, que eu tenho o maior respeito e o maior carinho mesmo. E então nós começamos esse trabalho a partir dessa reunião.
E a Auxiliadora no SEBRAE, e a prefeitura, no caso, também deu esse apoio e fizemos o resgate desse trecho de 2,8 km, né, João? Mais ou menos, não chega a 3 quilômetros, e o Marcos Ribas tinha a parte do lado esquerdo, que era do sítio ecológico, também era maravilhoso, tinha a casa do comandante, uma ruína que ele descobriu, depois mais acima, na Estiva Preta, que o João pode contar melhor também. Então, nós percebemos a riqueza que tinha nisso. E, em 83, a primeira ideia de se fazer Paraty Patrimônio da Humanidade nasce com a Tereza e o Tom Maia, que eram também os fundadores do Instituto Histórico e Artístico de Paraty. A Tereza, historiadora, começa-se uma campanha, mas muito calcada no centro histórico de Paraty. E, por algumas razões que não é de interesse realçar agora, ela não foi para frente, por uma situação não legal. E aí mais uma vez, agora, ressaltar a Nena e a Lia, a Eco TV, a afinada Eco TV, o último programa dela, feito com... Já tinham cortado, inclusive, as luzes, não foi? A gente fez com gerador, era uma mesa redonda, né? Onde estava o Dedé, eu, Júlio César, lá do Rio, esqueci o nome. Mauro Munhoz também. Mauro Munhoz, Isabelle Cury, Júlio César, né? Então, a gente resgatou essa possibilidade. No ano seguinte, o Zé Cláudio assume a prefeitura e começa a se preparar um primeiro trabalho, né? E, conhecendo essa importância do Caminho do Ouro, a Unesco ela tem um critério que se chama VUU, que é o valor universal. Então, não adianta você ter belezas nossas só, mas se você tem que ter alguma coisa que tenha uma ligação com o mundo, não é? E a primeira coisa que a gente pensou foi o Caminho do Ouro, não é? Porque o Caminho do Ouro, no final do século XVII, XVIII, XIX e XX, praticamente o início do século XX, ele foi o responsável pela economia do nosso país. Foi por esse caminho, por esse porto, né, de Paraty, por esse caminho, pela cidade, pela serra, pelo mar, pela cidade, pela serra, pelo porto, né, é que as primeiras pepitas de ouro descobertas nas Minas Gerais, depois de mais de 100 anos desses aventureiros buscando, não é? Esse ouro se descobre nos sertões das Minas Gerais, ele pisa no mar para ser embarcado para a Europa, né? E esse por volta de 1695, ele passa por Paraty para ser levado para a Europa. E na Europa, então, vai dar origem ao século das luzes, por exemplo, e vai mudar uma relação mercantil, econômica com a Europa. Esse ouro, gente, era tanto ouro descoberto aqui por esses aventureiros, né, os chamados mamelucos, né, que é o nativo brasileiro, né, e por esses aventureiros que chegavam já de Portugal, de outros lugares, aqui foi o principal portão de entrada para o interior do Brasil, não é? Então, essa descoberta do ouro gerou fora, né, na Europa, um movimento comercial, mudando uma característica econômica na Europa, né? Com toda essa quantidade de ouro que surgia. Quanto mais ouro surgia, mais esses aventureiros encaminhavam-se para o interior, para o oeste do nosso país, né? E, fazendo isso, eles vão contradizer o Papa, porque nessa época, no século XV, né, o globo era dividido, né, pelo Tratado de Tordesilhas, entre as terras eram portuguesas e espanholas. E, adentrando para o interior, foi se conquistando
terras e, economicamente, se firmando também. Paraty passa a ser o segundo porto mais importante do Brasil no século XVIII. O primeiro, obviamente, era do Rio de Janeiro, da capital, não é? Isso vai obrigar, em 1750, a criação do Tratado de Tordesilhas, que daí ele delimita as terras da América do Sul entre Portugal e Espanha, né? Então, nosso país, que era um pouco menor, ele se alagou mais, ele cresceu mais, né? Então, as terras ibéricas, né, foram, então, na América do Sul, estão divididas agora. Então, essa importância econômica, gente, que vai também, não podemos esquecer que esse ouro do Brasil vai financiar a Revolução Industrial na Inglaterra também, né? E a economia que gera esse mercado internacional, né, essa mudança desse mercado, né, esse enriquecimento, ela vai trazer uma importância muito grande para Paraty, não é? E esse caminho, então, tem todas essas condições econômicas, que eu digo que quando eu estou no caminho com os turistas, eu digo, a gente está pisando no principal fator econômico do século XVIII e XIX, que não foi só o ouro, foi a cachaça, foi o café, né? A cana-de-açúcar, o café, mas principalmente, gente, os aventureiros, eles entravam, que era o principal portão de entrada. Então, a gente só fala no ouro, na cana, no café, mas também por esse porto levado para o interior, não é? Por esses aventureiros, chegou filosofia, religião, moda, costumes. Então, tudo que acontecia na Europa, não é? Era por aqui que ela entrava para o interior do Brasil, né? São Paulo, Importante para falar Minas também que Gerais. importante falar também que os escravizados também subiram, né? Inclusive para migrando para as outras minas, além das Minas Gerais, migrando também para as minas espanholas. Também, porque a divisa estava ali, ela foi se alastrando, ela foi continuando, não é? Então, esses fatores, não é? Que a gente tem que levar em consideração dessa importância. Então, por que o primeiro dossiê de Paraty, como o Domingos falou, que a gente levou em 2000, ficou pronto em 2008, primeiro nós fizemos só um teste em 2003, para ver se realmente, como dizia o doutor Zé Pedro de Oliveira Costa, para ver se cola. E se a Unesco rejeitar, porque assim existe um entendimento também que eu gostaria de esclarecer. A Paraty apresentou, teve 3 dossiês que foram não aceitos, isso não existe. A Unesco é assim, ela aceita ou não aceita. Agora, ela pode pedir para ele ser composto. Ela acha alguns itens que precisam ser melhorados. Então, foi isso que foi acontecendo. E o primeiro, como não podiam ser, a Unesco não aceitava mais cidades históricas, centro histórico, porque já existiam vários no Brasil tombado, né? Nós usamos o Caminho do Ouro como mote e a sua paisagem. A paisagem seria um todo. Só que, nessa época, o centro do patrimônio mundial era na Suíça. E quem foi representando o Brasil para apresentar essa candidatura era... esqueci o nome dela agora, já vou me lembrar, que era a representante do ICOMOS brasileiro. Porque a Unesco ela tem 2 braços, o ICOMOS, que cuida da parte material e imaterial, e o CN, que cuida da parte natural. E quando ela levou essa ideia, que ela era representante no Brasil, ela leva o Caminho do Ouro, ela pensou no itinerário, porque caminho para ela era um itinerário. E ela classifica a candidatura de Paraty, nessa reunião, que foi no Japão, como itinerário cultural. E a pessoa que veio fazer a vistoria, ela era uma Maria Cecília Calderon, ela era uma
não sei se ela morreu, mas uma expert em itinerários. Ela tinha feito Santiago de Compostela, ela tinha feito Estrada do Marfim. Então, quando nós a levamos no trecho que a gente pensava, o Caminho do Ouro em Paraty, quando chegou na divisa de Cunha, ela fazia assim, que ela queria ir mais para frente. Eu dizia para ela, mas acabou, é aqui. Por isso que ela deu como incompleta, porque o itinerário teria que ser daqui até Diamantina. Suzana Sampaio é o nome da doutora Suzana Sampaio, que representava o ícone brasileiro na época. Então, ela leva para essa reunião de 2009 em Sevilha, que eu estava presente, eu, Isabelle Cury, ela leva essa ideia de que estava incompleta a candidatura. Aí, um representante da IUCN fala que não, que a candidatura era muito importante, que Paraty tinha esse voo, tinha essa relação com a Europa, com o resto do mundo, né? E que precisava se cuidar mais da parte natural. Aí foram feitos vários outros dossiês, né? A gente apresentava, eles pediam mais, apresentava, pediram mais, até que o ano retrasado surgiu a ideia o sítio misto era uma coisa muito nova ainda dentro da Unesco, mas alguns representantes lá dos países entenderam que Paraty poderia ser incluído nessa categoria de sítio misto. E Paraty vai ser, então, classificado como cultura viva, não é? Porque os outros sítios mistos, por exemplo, que existem no Brasil não, nas Américas, eles são sítios arqueológicos, é Machu Picchu e outros. E Paraty não. Paraty é uma ilha, né? O conceito de ilhas, né? Tá Paraty, o mar e a serra. Ele fica aqui no meio, ele é uma ilha, realmente. Então, ele conseguiu se desenvolver, não é? Com todos os cuidados, preservando a nossa mata, porque a Mata Atlântica já é patrimônio da humanidade, é reserva da biosfera, e nós pegamos todos os pontos que nós classificaríamos como core zone, como zona principal, dentro de áreas já que já tinham proteção ambiental. 70% do município de Paraty está dentro de área de proteção ambiental. Então, até por sugestão de elementos da Unesco, né, nós tivemos a mudança da Reserva Ecológica da Joatinga para a APA do Cairuçu, porque, na realidade, a APA ela engloba, além de um grande trecho, grande parte que está na Mata Atlântica, ela tem caiçaras, várias comunidades caiçaras, ela tem 2 aldeias indígenas ali dentro, e ela tem o Quilombo do Campinho. Então, ela tinha essas comunidades tradicionais. Ela era uma cultura viva, e foi graças a essa concepção, né, que eu tenho que aplaudir realmente essa ideia, né, que Paraty vai conseguir, então, depois de 20 anos, o título de Patrimônio da Humanidade o ano passado. Então, breve histórico é mais ou menos isso, Lira. É isso mesmo. Graças ao nosso querido José Pedro Costa, a sua resiliência, né? Né? E articulação. E todos os envolvidos, né, Lia? Porque Agenda 21, Fórum Delis, Instituto Histórico e Artístico de Paraty, que teve desde o começo, várias associações. Mas José Pedro Costa foi aquele que falou, não, eu acredito que vai acontecer sim, me dá aqui esse negócio, vou lá, vou bater lá, não foi não? É ele verdade. Jogava até sapato na gente se a gente falasse na reunião. Eu lembro. Lembra, Nena? Então, realmente, são pessoas de um ideal muito grande, não é? É isso mesmo. Aí eu pergunto. A gente acredita e vai, né, Nena? Quando a gente acredita, a gente vai e consegue. Eu acho que foi isso. Nós nunca desistimos. O governo Cazé, vocês sabem disso, também dedicou, e se não houvesse essa firmeza, essa disposição, e inclusive esses investimentos que houveram, né, por parte do governo Cazé, todo esse trabalho que foi feito por vocês lá, né, por nós todos de Paraty, porque é um antigo sonho mesmo, do qual o Zé Pedro ajudou bastante, mas se o governo que assumiu
não tivesse pegado isso, levado isso muito a sério, persistido com todos os estudos, com todas as necessidades que se apresentavam, a gente não teria logrado êxito. E a gente tem que agradecer a tudo que foi feito, mas a gente tem que também tirar o nosso chapéu e reconhecer a importância da própria Cristina Maceda como secretária de Cultura. Sim, é um processo, Nena. Nada tem... é uma continuidade, quando o Domingos diz. Um vai continuar o trabalho do outro. Ninguém inventou a roda. Ela foi feliz, é isso que eu estou te falando. Ela batalhou, ela foi atrás, ela correu mesmo para agregar as pessoas, porque é uma vontade, ser patrimônio da humanidade não é um desejo só do município. Tem que estar junto o município, o Estado e a federação, porque é um compromisso do país, não é da cidade. E hoje nós não pertencemos mais a nós paratienses, nem ao Estado do Rio de Janeiro, nem ao Brasil. Nós já pertencemos ao mundo, não é verdade? Não. Então, são escadas. Falta o título, né? Falta receber esse título aí que a gente não recebeu. Aí que está o engodo. Aí está o engodo. Não, gente, eu acho ótimo, acho maravilhoso todo esse histórico que o Amaury fez, né? Que a gente acompanhou. É memória, né? Essa memória. Estou assim, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. O João Bi lá falando daquele início do centro excursionista, dessa realidade de muitos paratienses não conhecerem a cidade. Eu lembro mesmo, assim, uma vez saí com meu pai para levá-lo para almoçar no restaurante do Iltinho, lá na Ilha do Algodão, e ele não conhecia o Mamanguá, ele não conhecia várias praias e lugares, e eu dei uma volta com ele, passamos o dia, e ele ficou assim emocionado, porque ele já era um homem com seus quase 70 nessa ocasião, e ele não conhecia a cidade, aquela região, né? Então, assim, isso é uma verdade. Acho importante aquele histórico também do Domingos, mostrando toda a importância desses registros, a importância da comunicação, a importância da imprensa, a importância da participação da sociedade, da população, nos interesses comuns, nos temas, né, de interesses comum. E também, Amaury, lembrando um pouquinho daquela época do CIEP que você se referiu também, eu tenho muita saudade, porque foi um tempo... Também. E, assim, em 1988, eu fui a diretora, a primeira diretora eleita. Eu falo isso, gente, sinceramente, com muito orgulho, muito orgulho. E fui diretora em 1988, eleita pela comunidade escolar, né, pelos professores, os pais dos alunos. Me elegi diretora, implantei a educação ambiental no currículo escolar, porque exatamente em 1988 a nova Constituição inseria a educação ambiental no currículo escolar. E o Tasso, meu marido, já estava trabalhando em Pissinguaba, no núcleo, né, do Parque Estadual da Serra do Mar, do núcleo Pissinguaba, a Adriana Matoso e todo o pessoal, o próprio Zé Pedro Costa, que, né, criou vários parques e tudo. O Franco Montoro era o governador de São Paulo. Então, a gente tinha assim, as condições ideais para fazer um trabalho de educação ambiental, de qualificar o ensino. Muitas pessoas tiveram oportunidade. Então, assim, e aí esse painel que o Amaury contou, do Seja Maduro, eu achei ótimo, Amaury, você lembrar disso. E foi quando eu era diretora e a gente começou esse trabalho de educação ambiental na escola, e eu convidei o Jubileu, foi o Jubileu que pintou aquele grande painel. No ano seguinte, 1989, eu já começando a me envolver com o projeto Eco TV, não queria mais ficar na direção geral, porque eu ainda estava... Aí a Amaury foi candidato à direção geral e eu fiquei de adjunta.
e acabei me desligando do magistério ali naquele ano, exatamente. A Mauri continuou e eu me desliguei do magistério pela Eco TV. Mas é um tempo muito importante, acho maravilhoso tudo isso que a gente está falando aqui, e é incrível. Outra coisa que me chamou a atenção, quando a Mauri contando, né, desse caminho do ouro, de tudo, quando ele passa, século XVII, XVIII, quando ele leva os turistas para conhecerem o caminho, que ele fala, olha, aqui tudo passou isso e tal, e conta. E também por esse caminho desciam os índios para fazer turismo aqui antes da chegada dos portugueses, antes da chegada dos europeus, antes que viesse tudo isso. Quem é que vinha fazer turismo aqui? Eram os indígenas que moravam na Grande Oca, lá na região do Vale do Paraíba, no topo lá, e que vinham para cá se fartar dos peixes, das frutas, de tudo que havia aqui nessa coisa. Então... Você está sem áudio, Mauri? Você está sem o áudio. É muito gostoso a gente ficar aqui conversando essas questões todas, e eu falo fiz essa referência ao governo Cazé, à Cristina Maceda, porque de fato foi essa continuidade, assim como foi tudo isso. É importante a gente falar, de fato, porque se houvesse qualquer falta de interesse político, acabava. Poderia ter acabado. Com certeza. Né, uma turma enérgica, uma turma com vontade de arregaçar as mangas, e a gente sabe que a Cristina né, ela é porreta. Uma paratiense, daquela que a gente tira o chapéu mesmo, então eu fiz questão de falar disso. Não, mas está certo, é uma continuidade, né? E assim, acho que a Lia vai querer passar para o João, porque o Domingos estava ali, né? Acho que a gente tem que ouvir mais o João também, né? E de fato. A gente fala muito, né, Ana? Professor é uma desgraça. Deixa eu falar, não para. A gente está com 5 minutos para as 9 horas, né? Que a gente tem um horário para cumprir, né? E, de repente, a gente poderia já começar pelas considerações finais, né? Começar as considerações finais. E eu queria que... Então, a Nena finaliza, porque eu queria perguntar para ela a respeito de... parece que tem uma frase de Lúcio Costa, né? Que é pelos caminhos que Paraty se encontra e se perde, né? E eu quero saber da Nena daqui a pouco, como é que está Paraty agora com essa questão do Covid, né? E tendo um evento como o Festival da Cachaça para acontecer, né? Como é que a gente está se virando, como a Secretaria está lidando com isso, que é uma informação muito importante, né? Olha, Lia, não tem sido fácil para ninguém, o mundo está aí de cabeça para baixo mesmo, né? Porque ninguém esperava e é tudo muito, muito assustador. Eu acho que não tem palavra para descrever melhor do que seja, realmente é assustador. E para Paraty, que é uma cidade, né, que vive, que é movida a turismo, é mais difícil ainda, né? Porque realmente a gente sentiu assim, eu estou há 8 meses à frente da secretaria e peguei já aquele final de ano, e né, eu entrei em dezembro, já festas e tal, e logo quando a gente achou que ia começar a fazer realmente, a executar inclusive trabalhos, porque voltando ao título de Patrimônio Mundial, existem muitos projetos, existe um plano de ação a ser executado, maravilhoso, existem projetos incríveis para toda Paraty, entendeu? Que envolve todas as áreas, não apenas o centro histórico, desde a sinalização do município, que vai sinalizar no padrão de cidade patrimônio da Unesco, Patrimônio Mundial, não apenas o centro histórico, mas todos os atrativos turísticos, seja na região rural, seja na região marítima, seja no centro histórico, todos
os atrativos vão ter que ser identificados, sinalizados como deve, como merece uma cidade com tal título. E também o Caminho do Ouro lá, aquela parte que foi mostrada aqui com aquela escola, com aquele trabalho que tinha ali, uma exposiçãozinha. Ali a gente há projetos também para aquela região ali, de um centro de interpretação de patrimônio, aliás, vários centros de interpretação de patrimônio, assim como a Santa Casa e vários outros que a gente tem desenvolvido. Existem projetos de mangue a mangue, do mangue do Matheus Nunes até o Jabaquara, toda essa parte de orla, toda a parte de revitalização dos calçamentos, tudo, existem muitos projetos. Agora, gente, nada se faz no estalar de dedos, as coisas não são instantâneas, o envolvimento da população, da sociedade é muito importante, a organização da sociedade é muito importante. E a gente acredita muito nisso, falando, para encerrar a minha fala, porque a gente está vencendo aí o nosso prazo, a gente tem trabalhado muito, inclusive um dos projetos que o Comitê de Patrimônio Mundial, que a gente tem trabalhado, chama-se exatamente Caminhos de Serra e Mar, que é o mapeamento de todas as trilhas que existem percorrendo as unidades de conservação que passam tanto pela região marítima, quanto também do Parque Nacional da Serra da Bocaina, e toda a identificação das comunidades com seus valores e com formação para os moradores, para jovens. São projetos maravilhosos que a gente tem trabalhado. Agora, a pandemia, né, deu uma trava geral, o ritmo é outro hoje, mas eu quero terminar falando do Festival da Cachaça, que está uma beleza, a Lia é grande parceira, né, o Núcleo de Mídias, a gente conseguiu juntar aí as forças com a PACAP, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Cultura, né, e com o Núcleo de Mídias e todos os engenhos, os alambiques, e a gente conseguiu fazer uma programação bem interessante, que eu acho que é um formato muito bom, porque é um formato que fica um registro histórico, né, Lia? Vai ser um festival histórico, não é verdade? Sim, vai sim. Então, eu quero deixar o meu abraço a todos vocês, o meu agradecimento ao Domingos pelo convite. Poderia ficar, apesar de estar cansada a beça, mas eu ficaria aqui ainda conversando com vocês. João, vontade de conversar mais com você, João. Queria tanto ter te ouvido mais, apesar que o que você falou no início já me encantou. E a Mauri também, viu, Mauri? Foi ótimo ouvir você. Tantas lembranças boas. Que bom que a gente tem tanta coisa boa para lembrar, né? João, eu queria ouvir de você as suas considerações finais, João. Liga o seu áudio. Queria agradecer o convite do Domingos, lógico, perfeito. Achei muito legal, gente. Agora, só lembrando mais uma coisa, o Caminho do Ouro, que a gente chama, na verdade, era um caminho milenar, que nós podemos ver. Como a Nina colocou, os índios que vinham fazer turismo aqui, se a gente olhar bem os tambaquis que tem aqui, tem mais de 1000 anos. Então, esses índios já usavam o caminho há mais de 1000 anos. Então, na verdade, são caminhos milenares que nós temos aqui. Só que o português, oficialmente, tem 360 anos, mas nós fomos ver, são caminhos milenários. Então, isso aí é a importância maior ainda dele. É isso mesmo. Ô, João, tem provas da existência de caçadores da Mata Atlântica por mais de 8.000 anos. Então, olha só, como falei, isso é milenar coisa. É isso mesmo. O João, quero agradecer muito a sua presença, quero agradecer a presença do Amaury Barbosa também, que nos deu uma aula aí sobre a história do Caminho do Ouro como o elemento aí do título da candidatura de Paraty a Patrimônio Mundial. A Nena Gama também, que reservou esse espacinho dentro da agenda dela aí
e foi muito bacana a gente ter aqui com você. E agradecer o Domingos também, né, por essa oportunidade, por essa janela incrível, né, que é fazer esse bate-papo. Ele está querendo fazer um bate-papo semanal aí através do Folha do Litoral, eu acho genial. Me lembra muito o formato do Comunix lá da Eco TV. Eu ia falar isso, né? Agora. Eu ia falar. Mata uma saudade, né, que a gente tem, né, de fazer esse bate-papo, de tornar esse bate-papo divulgado, né, para as pessoas ouvirem e comentarem também, e avisar que daqui a pouco a gente vai entrar num filminho que é sobre cachaça, gastronomia e Caminho do Ouro, com a presença também com a participação do nosso querido Junior Melo, que não esteve aqui com a gente hoje, mesmo sendo convidado. Mas fala, Mauri. Lia, é engraçado, né? Essa dicotomia, né? Que na desgraça toda houve a tecnologia que nos salvou, não é? Que felicidade poder estar vendo a Nena, o João Bi, você, o próprio Domingos, que a gente ficou 5 meses que eu não vejo ninguém. Então, para mim, graças a Deus. E se você olhar aqui na tela do lado direito, olha a Estrada Real ali, olha o quadro da Estrada Real ali atrás, tá vendo? Então, isso é paixão, Lia. A gente faz com amor, realmente. Agradecer ao Domingos essa brilhante ideia de construir essas mesas para a gente ter a oportunidade de nos encontrarmos. Você, nessa tecnologia no Instituto Mídia aí, né? Dando esse impulso também, oferecendo o Renato lá por trás de tudo, também as pessoas muito queridas, né, Nena? Então, a minha satisfação, o meu agradecimento, espero vê-los em breve para poder abraçá-los. Olha só, grande beijo. Queria mandar um beijão para o Junior. Eu gosto muito do Junior. Eu senti muito a falta dele aqui. Que bom que tem um vídeo, porque o Domingos já prevenido que né, deixou esse vídeo. Mas o meu beijão enorme para o Junior, meu respeito, meu carinho por ele. E ao Renatinho Padovani, que é o nosso companheiro, né, Lia, que a gente estava aqui antes de começar o programa, a gente estava aí lembrando de como tudo começou aqui com esse Paraty.com. Um beijo. Quantas histórias o Júnior ia ter para contar hoje também, né? Quantas histórias ele ia ter para contar, né? Fez falta, realmente. Outro dia vamos nos juntar com o Júnior. Sim. Obrigada, então, gente. Obrigada, João. Obrigada, Mauri. Obrigada, Nena. Obrigada, beijo para todos. Vamos assistir o vídeo agora. Junior Melo, nosso historiador. Paraty é nossa cachaça é Paraty? A cachaça está estreitamente ligada à história de Paraty, inclusive no nome. Paraty é sinônimo de cachaça. E o interessante é que a história de Paraty se mescla e se resolve com o Caminho do Ouro, com a cachaça e com a gastronomia. Da seguinte forma, são as rotas, ou seja, os caminhos, que levam cultura, conhecimentos, saberes e afazeres de um lado para o outro. E traz também de lá as informações. Então, isto resume bem a história de Paraty. Subimos serra acima, levando cachaça, feijão, farofa de feijão, o queijo do reino das Minas e os costumes e festas, como a festa do Divino. Trouxemos de lá, hoje, lá ficaram, por exemplo, a festa do Divino em Diamantinas e Lavra Novas, o queijo do reino fabricado em Juiz de Fora, em Santos Dumont, faz a nossa festa de Natal. Então, esse intercâmbio de cultura, de conhecimento, de saberes, é que faz todos os lugares. É uma miscigenação de conhecimentos. E Paraty a cachaça é Caminho do Ouro e é comida da melhor qualidade. Que o diga o camarão recheado ou o camarão casadinho, que é nosso, tipicamente nosso. Que o diga a caipirinha também, talvez inventada aqui, segundo os documentos. Então, Paraty é nossa cachaça. Olha, e a cachaça é Paraty. Paraty é o meu peixe é Paraty, Paraty é uma cachaça, minha cachaça é